Falar sobre o envelhecimento do cérebro, mitos e verdades sobre isso, né? Que naturalmente é o grande tema da vez. Por quê? A população está vivendo cada vez mais e melhor. Aqui no Brasil também, né? Só que quando você vive mais, alguns problemas surgem novos que você não via antes, que as pessoas morriam mais cedo. E um deles são sinais e sintomas relacionados ao envelhecimento normal e, obviamente, doenças que são mais características de quem vive muito, né? Como, por exemplo, Alzheimer, que aumentou bastante. E, às vezes, na cabeça das pessoas existe um certo mito sobre o que é verdade do envelhecimento e o que é mentira do envelhecimento, né? Primeiro aspecto, né, que é um mito, né, que todo mundo vai ter doença de Alzheimer, ou que todo mundo vai, entre aspas, que é o termo que as pessoas ficam falando, vai caducar, né? A gente sabe que o envelhecimento normal, ele muda muitas coisas, né? Por exemplo, a gente tem uma piora de memória, é natural que isso aconteça, né? Muitas vezes o paciente fala, né, que nota que o raciocínio está um pouquinho mais lentificado, isso pode acontecer, mas normalmente isso é uma variação do normal, a pessoa tem as funções cognitivas delas preservadas, ela interage, ela conversa, né? E a gente sabe que existe, todo mundo conhece alguém com idade avançada, com cognitivo preservado e outras realmente prejudicadas, né? As que estão prejudicadas, eu falo, né, que é uma doença. A doença de Alzheimer é uma doença muito frequente em quem vive muito tempo, né? Pra vocês terem ideia, né, ali depois de 70 anos de idade, a cada década ela vai aumentando bastante a incidência. Pra vocês terem ideia, pessoas que vivem mais de 90 anos, a incidência, alguns trabalhos populacionais mostram na ordem de 20 e poucos por cento, 30%. É muita gente. Quem passar dos 90 anos, a chance realmente é muito grande de ter alguma doença. Por que isso acontece? Porque é uma doença que tem uma relação muito grande com o envelhecimento neuronal e a comunicação entre um neurônio e outro. E você vai perdendo funções cognitivas. Alguns depósitos de algumas substâncias, né? Que são substâncias que estão ali no nosso corpo, elas começam a depositar tal, amiloide, beta-amiloide e dificulta a comunicação de um neurônio com o outro. Basicamente isso acontece. Então esse é um mito de que todo mundo vai ter, né? Segundo aspecto, né, que é um aspecto também de mentira, né, é dizer que depois de uma determinada idade você não tem mais ganho funcional no cérebro, né? Hoje já está mais que comprovado, do mesmo exemplo da musculação para os pacientes, cérebro é que nem músculo. Quanto mais exercício você fizer, melhor vai ficar. Então, independente da sua idade, quanto mais atividade intelectual você fizer, melhor vai ficar. Você pode até, eu dou exemplo do músculo por isso, né? Você dificilmente vai ficar como um jovem todo musculoso. Mas se você compara pessoas da sua faixa etária ou com você mesmo, com ou sem exercício, sua capacidade vai ficar melhor. Então não existe idade para dizer que pare de fazer atividade física ou que pare de fazer atividade intelectual. Claro que você vai adaptar. Da mesma forma que a atividade física, né? Você tem 80, 90 anos, dificilmente. Tem gente que consegue, mas dificilmente você vai conseguir correr na rua, uma maratona, tem um risco de queda, uma série de aspectos, né? Mesma coisa na terceira idade, você vai ver que tipo de atividade intelectual está adequada para você. Sendo que a atividade intelectual, eu falo para o paciente, não tem limite. É possível você estar estudando, ter uma atividade laboral e intelectual maior até do que um jovem. A atividade física é mais difícil. O músculo, ele tem um limite até maior do que o cérebro, né? Outro aspecto importante, porque eu falo com todo paciente, é que pouca gente entende, mas nosso corpo ele é todo interconectado. Então, os mesmos fatores de risco que fazem você ter um infarto e ter um AVC são os mesmos fatores de risco que prejudicam o envelhecimento normal do seu cérebro. Então, evita alimentos ultraprocessados, excesso de gordura, colesterol alto prejudica, pressão alta prejudica o seu cérebro, diabetes prejudica o seu cérebro, falta de atividade física prejudica o seu cérebro. Por quê? O cérebro da gente recebe os alimentos através do sangue. E o coração bombeando bem, o sangue vai estar recebendo uma boa nutrição e vai continuar com sua função normal. O sangue começa a chegar com dificuldade maior, o cérebro funciona pior. Então é importante você entender que é indispensável você cuidar da saúde do coração, da saúde dos seus vasos, para justamente ter um cérebro adequado e um cérebro funcional, né? Outro aspecto, né, que é um mito importante, de muita gente fala quanto a isso da atividade do cérebro, né? É que sua capacidade de resolver problemas, elas são prejudicadas com a idade, né? Vou explicar para vocês. A memória, eu falei para vocês que é um dos aspectos que a gente sabe que tem um pico ali em 40, 50 anos e depois começa a ter um certo declínio, né? Mas no caso de resolver problemas, né, tem alguns trabalhos até mostrando que o avanço na melhoria, a famosa experiência, ou ser mais sábio, ela melhora. Então vários trabalhos mostram, muitos trabalhos às vezes até
feitos por avaliação neurocognitiva mostram que muitas habilidades de resolução de conflito e resolução de problemas são feitos com pessoa com idade mais avançada. Não é à toa que vira e mexe você encontra políticos ou CEO de empresas, né? Outras pessoas com idade mais avançada do que a média da população ou até a média dos funcionários. Justamente por essa capacidade, por ter visto várias situações que fazem, às vezes, o idoso, a pessoa da terceira idade, ser mais habilitado para algumas situações, né? O famoso ser sábio, ser experiente para as atividades de resolução de conflito, resolução de problema, consegue funcionar muito bem. Memória, os trabalhos mostram que não, realmente ela acaba piorando, mas se você pensa em trabalhar, ter atividade, tudo isso, perceba que essas habilidades, experiência da vida vão te ajudar, tá bom? Espero que tenha ajudado.